Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel D'Arezzo, sou músico, empreendedor digital e estou aqui para dividir com você algumas informações sobre o mundo do empreendedorismo digital. Estou aqui para te ensinar algumas coisas, na verdade te ensinar não, né? Estou aqui para dividir com você alguns conhecimentos sobre o empreendedorismo digital. Seja você uma pessoa que está começando agora, seja você uma pessoa que já tem experiência, tá? Não importa qual nível você está. Aqui eu vou abordar de uma forma diferente, uma forma cognitiva, tá? A gente poder trabalhar um pouco mais o empreendedorismo. Então, antes de eu entrar aqui no assunto que eu deixei no quadro para você, né? Eu sou empreendedor digital pelo menos desde 2006, tá? Também sou professor de música, sou fundador do Instituto Musical D'Arezzo e uma coisa que eu amo muito, né, além da música, é ajudar as pessoas a conquistarem os seus sonhos, né? Então, trabalhando através do empreendedorismo, muita gente tem me perguntado como funciona, como eu faço os meus negócios funcionarem na internet. Então, eu criei esse programa em que eu vou responder algumas perguntas para você, para te dar, né, assim, dividir com você esse conhecimento para que você possa fazer um upgrade no que você já está fazendo. E se você não entrou no mercado digital ainda, está esperando o quê? Tem espaço para todo mundo, tá? Está crescendo exponencialmente isso aqui no Brasil. Então vamos lá. Bom, aqui no quadro eu coloquei um assunto que é o seguinte, ó. Vou gastar dinheiro no empreendedorismo digital? É uma pergunta, tá? E de onde que eu tirei essa pergunta? Vamos lá. Bom, saindo com alguns amigos, né? A gente foi jantar em alguns locais, depois eu viajei, encontrei com outras pessoas no outro estado. Depois eu saí de novo, encontrei com empreendedores em outros lugares, e em todos os assuntos, a gente conversando e tal, e de repente um deles perguntava, mas Daniel, o que você faz da vida? E aí eu comecei a falar sobre esse projeto, né, do empreendedorismo online, do que eu faço para viver através dos meus cursos, e eles ficaram extremamente curiosos, né, como é que funciona. E unânime, e em todos os casos, eles falaram assim, eu também quero isso. Tá? Todo mundo falou, uai, isso que você está fazendo é interessante demais, eu também quero isso, né? Eu falei, uai, então vamos fazer. E aí eles fazem essa pergunta, né? Eu vou gastar dinheiro no empreendedorismo digital? Tá? Então, como isso foi uma pergunta unânime, é uma pergunta assim que a maioria das pessoas fazem, tá? Eu vou abordar esse assunto aqui nesse vídeo. Bom, a resposta, né? Vou gastar dinheiro com empreendedorismo digital? Depende. Depende do seu ponto de vista. Então vamos falar sobre esse ponto de vista, sobre onde você está, e espero que você tenha aí um insight aí no meio dessa nossa conversa, desse nosso vídeo. Bom, para quem já trabalha no empreendedorismo digital, né, e se você não trabalha, saiba de uma coisa. A gente tem uma coisa que é o coração do empreendedorismo digital, que é a lista, tá? Ou seja, é a lista. Algumas pessoas chamam lista de e-mail, lista de prospectos. Bom, vou até fazer um coraçãozinho aqui, ó. Tá? Isso aqui é o coração de todo negócio online, tá? Um negócio online que se preze, né? Ele não funciona sem a lista, tá? É praticamente assim, impossível. E aí entra uma nova pergunta, né? Pessoas com mais experiência já me perguntaram assim, Daniel, é possível criar lista sem gastar dinheiro? Aí eu pensei comigo mesmo, falei, não, é possível sim, existe uma hipótese, tá? E eu expliquei como é que funcionaria essa hipótese, algumas pessoas colocaram em prática, outras pessoas não colocaram, mas enfim. Por quê? Porque na hora que você está estruturando aquele negócio, ele dá um pouquinho de trabalho, né? Normalmente, né? Você não vai achar que você vai simplesmente apertar um botãozinho mágico e, né, ganhar dinheiro com isso. Bom, não é assim. Uma outra coisa que você tem que saber também é o que a gente chama de ROI, tá? ROI é a sigla em inglês para Return on Investment, ou seja, é o retorno sobre o seu investimento. Então, fazendo aqui um desenhozinho bem simples, para a gente não entrar nesse assunto aqui do ROI, é o seguinte, se de repente você tem um valor X, né,
e aí você faz um investimento, tá? Numa determinada ação ou num determinado produto, né? Enfim, você vai fazer o investimento lá. E aquilo ali, depois que passa um determinado tempo, sei lá, 30 dias, por exemplo, né? Você tem aqui o equivalente a 2x, né? Ou seja, você foi lá e investiu num primeiro momento aí R$100, por exemplo. Você fez um investimento naquele elemento. E aí depois de 30 dias, quando voltou, você teve de retorno aí R$500, né? Então você teve de lucro aqui R$400, fazendo um cálculo bem tosco aqui para você entender. Bom, então como é que esse tipo de coisa funciona no marketing digital? De repente você tem um produto, né? Um produto X, e aí você investe numa fonte de tráfego, por exemplo, Facebook ou Google AdWords, né? E você foi lá e investiu os mesmos R$100. E aí de repente você teve um retorno, tá, de R$1.400. Então você teve aí um lucro de R$1.300, né? Bom, por que eu falei disso aqui num retorno muito maior? Porque eu estou falando do mercado de infoprodutos, tá? Infoprodutos. Então, como é que seria isso? O mercado de infoprodutos, ele não é um mercado como se fosse um mercado de ações, tá? Que é um mercado de um pouco mais complicado. Eu ouso a dizer, até assim, não conheço nada de ações, mas eu ouso a dizer, assim, o básico, o pouco que eu conheço, né? Que é uma coisa meio assim, é você realmente entender muito do assunto para você saber o que vai dar lucro, tá? E essa questão que for dar lucro é muito a longo prazo, tá? E quase nunca é tão a curto prazo assim. Por quê? Porque se no primeiro momento aqui você tivesse investido R$100.000, você estaria ganhando aqui R$1.300.000, né? Então é nisso aí que a gente tem que tomar cuidado quando a gente estiver falando sobre o ROI. Mas no mercado de infoprodutos isso é totalmente plausível, tá? É totalmente possível, beleza? Por quê? Né? Como é que isso aqui acontece? Bom, vou te mostrar o porquê, né? Baseado na pergunta, né? Porque as pessoas falam assim, eu vou gastar dinheiro no empreendedorismo digital? Bom, sim e não. Vamos pegar a parte que você vai gastar dinheiro, tá? Então vamos pegar isso aqui. Então você vai lá e você vai gastar aí R$50, por exemplo, por ano, para poder hospedar um site, vamos colocar assim. Você vai lá e hospeda um site, tá? Gastou R$50, né? Aí depois você adquire um curso para poder te ensinar a fazer um blog, por exemplo. Aí você vai lá e gasta mais R$50, né? E aprende a fazer um blog, ok? Foi lá, aprendeu a fazer um blog. Aí depois você investe um dia inteiro, tá? Um dia inteiro para você fazer, por exemplo, deixar o seu blog bem bonito. Vamos falar assim, você vai deixar o seu blog bem bonito, tá? Ok. Aí você deixa o seu blog bem bonito, então aqui vai ficar um blog lindão, maravilhoso, profissional para você. Ou seja, você já gastou aqui R$150 nessa brincadeira aqui, vamos fazer assim. Aí depois você adquire, por exemplo, o que a gente chama de autoresponder, tá? Então aqui, ó, você vem cá e adquire um autoresponder de, vamos colocar aqui, R$150, tá? Você foi lá e gastou, até aqui você gastou R$300, beleza? Então, você só está gastando, até agora você não está tendo retorno de nada, você só está tendo isso aqui. Aí você, de repente, você fala assim, eu vou escolher um produto para eu poder me afiliar. Então você vai lá, por exemplo, no Hotmart, que é uma plataforma interessante, né? Hotmart. Se você souber como, né, qual o melhor produto, você simplesmente, a dica mais importante é a seguinte,
escolha um produto que você realmente ama, aquele produto que você realmente gosta muito. Então, por exemplo, no meu caso, né, eu sou professor de música, então se é uma coisa que eu amo muito, além do empreendedorismo, é música. Tá? Gosto muito de ensinar música e tal, eu escolheria um produto de música. Então, escolhi lá um produto, né, de música, né, dentro do Hotmart. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um site, né, ou seja, eu hospedei um site, desculpa, eu hospedei ele é um blog site, né, um blog dentro de um site, deixei ele bonitão e contratei um autoresponder. E que tipo de produto que eu estou promovendo? Ou seja, um produto de música. Então quer dizer que o meu blog e o meu site é sobre música, tá? E aí eu fui lá e deixei ele lindão e contratei aqui um autoresponder, que é um sistema de envio de e-mails automáticos. Então o que vai acontecer aqui até agora? Para eu escolher o produto, né, e promover ele aqui, eu não vou gastar nada, porque o Hotmart não cobra nada para eu fazer parte do time, para eu escolher um produto, promover, ele não cobra nada. A única coisa que eu estou gastando são esses R$300 aqui. Então, nesse exato momento, o que vai acontecer? Eu vou separar mais um dia, por exemplo, para eu poder escrever 3 posts, por exemplo, 3 artigos, né? Vamos falar assim, 3 artigos interessantes sobre a música, tá? Vou falar os artigos interessantes sobre a música. Então, aqui, ó, vamos lá, e aqui é a parte do artigo, né? Então aqui dentro, separei aqui e escrevi 3 artigos interessantes em um dia todo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui que esse dia para mim valeu R$100. Então que eu comprei 3 artigos sobre música, né? Falei com a pessoa, olha, eu te dou R$30 se você escrever um artigo para mim muito interessante sobre música, que as pessoas realmente querem saber, enfim. Fui lá e criei 3 artigos, tem o Autorresponde 150, tem o site, blog, tudo hospedado, bonitinho. E até aqui eu gastei R$400, né? 150, 250, 300, 50, 50, R$400. A partir desse exato momento, o que acontece aqui dentro do Autoresponder, né? Eu configuro aqui o que a gente chama de máquina de vendas, ou seja, é uma máquina literalmente automática que vende os produtos, tá? Então estou colocando aqui, né? Então ele é um autoresponder, então aqui eu tenho um e-mail, aqui eu tenho outro e-mail, aqui eu tenho um outro e-mail e aqui eu tenho um e-mail de vendas, tá? Bom, então vamos colocar assim, esse aqui é o conteúdo número 1, esse aqui é o conteúdo número 2, esse aqui é o conteúdo número 3, esse aqui é o conteúdo 4, tá? Nó, interessante demais. Daniel, você está montando um tanto de coisa aí e eu não estou entendendo nada, tá? Não se preocupa, daqui a pouco eu vou mostrar para você sobre isso aqui, tá? Para eu poder responder essa pergunta. Então, você montou tudo isso aqui e vamos falar que para você montar tudo isso aqui, você gastou também R$100, tá? Pronto, você gastou aqui R$100. Então, dentro desse cálculo aqui, a gente está gastando R$500, né? 100, 200, 350, 450, é isso mesmo? Tá? 100, 200, 300, 400, R$500, tá certo? Então, R$500 até aqui. Agora, quando você tem um autoresponder interessante, o que você pode fazer? Você pode criar uma página, tá? Você pode criar uma página dentro do seu blog, tá? Uma página dentro do blog, que é uma página que a gente chama de página de captura, tá? Pronto, a gente coloca essa página aqui. Ou seja, essa página está dentro do blog. O que vai começar a acontecer aqui? Uma pessoa, ela está interessada em aprender a tocar violão. Agora entenda bem, tá? Entenda bem. Você gastou até aqui R$500. Vamos colocar aqui o total, né? Aqui, ó, total. Você gastou R$500, beleza? Então vamos dividir aqui essa parte, tá? Não tem nada a ver com o nosso cálculo que a gente vai fazer ali. Então, total aqui R$500. Então, uma pessoa está lá na internet procurando sobre aprender a tocar violão, por exemplo. Essa pessoa, quando ela estiver procurando no Google,
Se o seu artigo realmente for muito bom, existe a probabilidade da pessoa entrar e ler o seu artigo. Olha, para poder tocar violão, você faz isso, você faz aquilo, realmente tem um passo a passo. Aí essa pessoa, quando ela entra aqui, ó, ela vai começar a ler o seu artigo. Olha que interessante, achei legal demais isso que esse artigo está falando. Deixa eu procurar saber mais. Aí a pessoa clica no artigo. Para onde ela vai ser direcionada? Ela vai ser direcionada para a página de captura, que é a página de captura que está no seu site. Ou seja, essa página de captura geralmente está oferecendo para ela alguma coisa a troco do e-mail dela. Tipo assim, coloca o seu e-mail aqui que eu vou te dar uma aula de violão. Coloca o seu e-mail aqui e receba um e-book para você aprender os acordes secretos. Enfim, né? Estou criando aqui da minha cabeça. Então a pessoa colocou o e-mail dela. Quando ela colocar o e-mail dela, o que vai acontecer? Ela vai para a lista. Ela vai para o coração, onde as coisas acontecem. Tá? Então a partir do momento que ela chegou aqui no coração, deixa eu juntar aqui o coração, tá? A partir do momento aqui que ela chegou no coração, as coisas começam a acontecer. Então, essa pessoa chegou aqui no coração. Aqui no coração, já que ela está na lista, o que vai acontecer? Ela vai começar a receber os e-mails do autoresponder. Ou seja, no dia X ela vai receber o primeiro e-mail, depois ela vai receber o segundo e-mail, e esses e-mails vão criando valor com ela. Ou seja, o primeiro e-mail vai ensinar para ela um acorde, o segundo e-mail vai ensinar para ela um ritmo, o terceiro e-mail vai ensinar para ela um solo, o quarto e-mail vai mostrar para ela como ela é importante ela tocar, ou seja, vai criar uma conexão com você, e o último e-mail aqui vai falar com ela, ó, se você já aprendeu a fazer solo, ritmo, não sei o que, ó, se você quiser aprimorar isso, aprender realmente como é que funciona mesmo, muito mais dicas, compra esse curso aqui. Esse curso custa R$500, vamos colocar aqui, tá? E aí então, como você é um afiliado de um curso, geralmente, né, você ganha aí 50% do valor, então você ganha R$250. Então, quando uma pessoa entra lá dentro e você faz toda essa campanha e converte uma venda, você ganha R$250, ou seja, daquele total que você gastou de R$500, você já recuperou aqui R$250, quando você efetua uma única venda. E como a gente está falando de internet, então aqui são milhares de pessoas, tá? Milhares de pessoas, dezenas, centenas de milhares de pessoas, porque a gente está falando de internet, tá? Então, aqui ó, um monte de gente, tá? E essas pessoas vão entrar nos seus artigos, vão começar a ler, vai clicar no seu banner, vai se inscrever na sua página de captura, vai entrar na sua lista e aquilo ali vai começar a vender. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo, se você foi lá e de repente vendeu dois produtos naquele mês, tá? Você já recuperou o seu investimento e o resto passa a ser um determinado valor que é baseado somente no valor que você tem que pagar mensal. Então aqui está escrito, ó, vou gastar dinheiro com empreendedorismo digital? Bom, essa aqui é uma forma de você gastar dinheiro com o empreendedorismo digital. Ou seja, você vai pagar para poder criar um site, vai pagar para criar um blog, né? Vai gastar tempo, que tempo é dinheiro, né? Vai gastar um tempo para fazer sua página ficar bonita, vai contratar um autoresponder, né? Que deve custar em torno de R$150 mais ou menos, vai criar páginas, né? Tudo isso, para criar página é tempo, tá? Então coloquei R$100 aqui e vai criar uma campanha interessante para poder lucrar. Então, você vai gastar dinheiro com empreendedorismo digital? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Agora, Daniel, existe alguma outra forma de eu conseguir gerar renda na internet sem gastar nada, sem gastar absolutamente nada? Olha, aí que eu vou te falar, né? Se tratando que tempo é dinheiro, tempo você vai gastar. Agora, se você tem todo o tempo do mundo, se você não está se preocupando com isso, existe uma forma sim, tá? Então deixa eu explicar que forma que é essa. Uma coisa você precisa entender no mercado digital.
tá? Lista tem que ter. Sem lista não funciona, não vai funcionar, tá? Lista é o coração do projeto. Então sem lista não tem jeito. Então a lista eu vou deixar aqui e vou te dar uma dica agora de como você pode gerar lista sem gastar absolutamente nada, tá? E aí você tem os seus insights aí. Bom, você precisa conhecer um site que chama Foreshared. Então você tem aqui, ó, Foreshared, tá? Esse site, o que ele faz? Você pode hospedar alguns e-books, PDF, algum material, alguma pastinha do seu computador, algum arquivo do seu computador, você pode colocar no Foreshared para que as pessoas possam fazer o download de graça, tá? Então nesse caso aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, por exemplo, um arquivo em RAR, tá? Que seja, por exemplo, uma apostila que ensina alguma coisa. Então vou usar aqui um outro exemplo aqui. Você quer aprender a comprar o carro no leilão. Vamos falar isso, né? Vamos usar esse exemplo. Então, você foi lá no Hotmart, tá? Entrou aqui no Hotmart e comprou um determinado produto, tá? Se afiliou a um produto que ensina a comprar o carro no leilão. Vamos desenhar um carrinho aqui. Pronto. Por quê? Porque você gosta, a hora que você entra no Hotmart para escolher um produto para se afiliar, né? Você tem que amar mesmo, você tem que gostar muito daquilo. Então de repente você é um cara que gosta muito desse negócio de carro, gosta muito desse negócio de leilão, então você gosta muito desse tipo de assunto. Então você vai lá e se afiliou a um produto disso. Aí você cria uma recompensa digital, tá? Cria uma apostila que ensina coisas sobre aquilo. Ou seja, você vai lá no seu Word, no seu computador, cria uma apostila, cria um arquivo em PDF, em RAR, que ensina sobre aquilo ali, beleza? Ótimo. Depois você entra lá no Blogger, por exemplo, tá? O Blogger, ele é a gente tem aqui, ó, o Wix, né? Wix, Blogger, tem outros aqui, que são ferramentas que você pode criar página na internet de graça, tá? Então, você pode fazer isso, ou seja, você pode criar páginas na internet de graça. Então, o que vai acontecer aqui na hora que você fizer isso aqui? Você vai criar um blog na internet, né? Já que é de graça, vai criar um blog bonito, né? E ele vai ter aqui a mesma coisa que eu falei no outro. Ele vai ter pelo menos 3 artigos otimizados. Isso aqui é o mínimo, tá? Na verdade tinha que ter centenas. Mas para a coisa começar a funcionar, é legal que você tenha pelo menos 3 artigos sobre o quê? Sobre aquele produto, falando de carro. Falando sobre esse tipo de coisa aqui. Beleza? Ótimo. Bom, quando você tá nesse mercado, você precisa conhecer várias ferramentas. Uma outra ferramenta muito legal é o que a gente chama de Google Forms, tá? Então vamos colocar aqui, ó, Google Forms. Beleza? Então a gente tem aqui o Google Forms. Como é que funciona essa questão aqui do Google Forms, tá? O Google Forms, ele é um arquivo, um documento na internet em que a pessoa entra e responde um determinado questionário. E ela começa a preencher alguns dados. E dentro desses dados você pode pedir para ela colocar o e-mail dela também. Pode colocar lá, é obrigatório responder essa pergunta, tal. Pode pedir para colocar o e-mail dela também. Então aqui, nesse Google Forms, o que você vai fazer? Você vai criar um formulário, tá? Vai criar um formulário e dentro desse formulário você vai pedir para a pessoa deixar o e-mail dela também, tá? De forma que quando ela acaba de preencher o formulário, quando ela envia o formulário, aparece uma mensagem para ela de que ela enviou, tá? É um exemplo. Nessa mensagem de envio, você vai configurar, tá?
o que a gente chama de chamada para ação. Ou seja, você vai configurar uma coisa escrito para ela assim, se você quer receber um e-book falando sobre como comprar um carro no leilão, envie um e-mail para, e aqui você coloca o seu endereço de e-mail, beleza? Ok. Bom, lá no seu e-mail, tá? No seu e-mail, vamos colocar assim, que vamos falar que você tem um e-mail, beleza? No seu e-mail, não sei se você sabe, você pode configurar uma mensagem automática. Ou seja, quando uma pessoa manda um e-mail para você, a pessoa pode receber uma mensagem automática escrito o que você quiser. Tipo, estou de férias, obrigado por ter mandado essa mensagem, obrigado por ter entrado em contato conosco. É uma resposta automática, tá? Então aqui dentro do e-mail, se você tiver uma resposta automática, tá? Com o endereço do Forshared, então o que vai acontecer? Olha só, a pessoa está na internet procurando como comprar o carro no leilão, vamos falar assim, beleza? Aí essa pessoa, de repente, pesquisando na internet, ela vai encontrar aí o seu blog. E o seu blog, ele vai ter artigos falando sobre como comprar um carro na internet. Então aí o que vai acontecer aqui, né, nesse como comprar um carro na internet? A pessoa vai achar interessante ali o artigo e tal, e aí ela pode clicar, né? Ela pode clicar ali no seu artigo, e ela pode ser enviada para uma página, por exemplo, falando, olha, preencha esse formulário aqui e ganha um e-book com dicas para você comprar o carro no leilão, por exemplo. E aí o que vai fazer? Essa pessoa, depois que ela passar por aqui e clicar, ela vai vir aqui e vai visitar o Google Forms. E ela vai colocar os dados dela ali. Ela vai colocar as coisas que ela quer, né, qual tipo de carro, enfim, você cria as perguntas que você sabe sobre isso, que é o seu expertise, vamos falar assim, tá? E aí ela vai responder aquelas perguntas, dentre as perguntas ela vai colocar o e-mail dela, tá? E na hora que ela enviar o formulário, né, ela sabe que quando ela enviar o formulário, ela vai receber aquele e-book. Então quando ela enviar o formulário, vai ter uma mensagem para ela. Bom, agora basta você enviar um e-mail para o endereço tal, ou seja, seu nome, @gmail.com, né? E aí quando a pessoa manda aquele e-mail, tá, para lá, o que vai acontecer? Ela vai receber no e-mail dela a resposta automática com o link, né? Esse link que vai mandar ela baixar o arquivo em RAR. Ou seja, o que aconteceu? Ela preencheu os documentos, conseguiu o arquivo e a sua lista está aqui dentro do Google Forms, tá? Então, ó, a lista, que é o coração, passou a ser o quê? Passou a ser o Google Forms, onde vai estar a sua lista de prospectos, ou seja, a lista de pessoas interessadas naquele tipo de produto. Aí o que vai acontecer para você vender o produto? Você está vendo que está tudo conectado, menos o Hotmart aqui, né? Aí você vai ter que enviar um e-mail, né? Você vai ter que enviar um e-mail para aquela lista. Ou seja, você tem que escolher um produto que tenha o que a gente chama de Hot Leads, tá? Aqui, ó, Hot Leads ativado, tá? Então quando a pessoa clica, né, e recebe tudo aquilo aqui no Hot Leads ativado, por exemplo, tá? O que vai acontecer com esse sistema, né, com essa pessoa? Ela entrando aqui, informando o e-mail dela, e entrando aqui no RAR, por exemplo, até mesmo o documento em RAR pode ter o link de afiliado daquele produto, aquele produto que você tem, tá? E aí, quando a pessoa clicar, o Hot Leads, ele vai garantir a comissão daquele produto para você, tá vendo? Então, é isso que você tem que ficar ligado. O Hot Leads tem que estar ativado no produto, tá? Então aí a pessoa vai entrar na lista daquele produtor, e o produtor do produto é o que vai fazer aquilo que eu expliquei no primeiro sistema. Quando você entrar na lista do produtor, aquela lista do produtor que eu expliquei no primeiro sistema é que vai gerar os e-mails criando valor, criando conteúdo, que vai fazer com que a pessoa
adquira o produto. E cada pessoa dessa que adquirir esse produto, você ganha de repente aí 50% ou a comissão que o produtor colocar aqui para você, né? Bom, espero que você tenha entendido esse sistema. Esse sistema realmente é um sistema lucrativo, tá? Você não encontra essa dica aqui na internet, essa dica de como criar lista de graça, você não encontra na internet. Isso aqui foi eu mesmo que desenvolvi, tá? É uma ideia, eu vi num grupo de ajuda mútua que eu vi na internet, as pessoas falando de empreendedorismo, e uma vez uma pessoa colocou lá assim: é possível criar lista sem gastar nada? E eu fui o primeiro a colocar a mensagem. Eu falei, olha, é impossível, acho que você tem que gastar de alguma forma. Só que quando eu fui dormir, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu fiquei pensando assim, será que é possível criar lista sem gastar nada? E aí eu tive essa ideia, que eu apresentei para você aqui nesse vídeo, tá bom? Bom, se você gostou, comenta aqui abaixo, né? Deixe seu comentário, se você tiver alguma dúvida também, participa. Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar um campo para você poder comentar. Se você não gostou, curta, compartilha aí com seus amigos. E se você quiser receber dicas, né, para os próximos vídeos que eu for postar sobre o empreendedorismo, se inscreve aqui na página também. E é isso aí. Eu sou o Daniel D'Arezzo e até a próxima aula. Tchau, tchau!